Fala galerinha, hoje a gente vai falar de teatro, mas não é o teatro convencional, aquele onde as pessoas atuam no palco, ou o teatro de boneco, onde a gente vê os bonecos representarem personagens. A gente hoje vai falar do teatro de objetos, que é uma modalidade não muito conhecida. O que é esse teatro de objetos? O teatro de objetos é aquele teatro onde a gente utiliza os objetos para representar os personagens da história. Mas como assim? Calma. Esses objetos não é qualquer objeto. A gente tem que selecionar os objetos de acordo com as características dos personagens da história. Porque aí a gente vai ter uma similaridade entre os dois. Por exemplo, se eu tenho uma história e essa história ela contém o personagem do camaleão. Qual é a característica mais forte do camaleão? É aquela mudança de cor, em que o camaleão é bastante conhecido quando muda de cor de acordo com o lugar onde ele se encontra. Então eu escolhi essa caneta aqui, com 4 cores. Então qual é a característica entre os dois? Que a caneta ela muda de cor. Então o camaleão ela vai ser representada por essa caneta, por causa dessa característica forte entre os dois. Aqui também, digamos que eu queira representar uma girafa, eu poderia utilizar essa embalagem do perfume, porque a característica mais forte da girafa é aquele pescoço fino e grande. Então, ó, pescoço da embalagem que também é bastante comprido, eu posso utilizar esse objeto para representar esse personagem. Então, para deixar claro, esses objetos ele tem que ter uma característica forte do personagem representado. Eu vou passar um vídeo de um teatro de objetos, vocês vão assistir e logo após responder umas questões. Era uma vez uma aranha que estava construindo uma teia para pegar mosquitos, insetos, bichinhos. As aranhas fazem isso, sabe? Para prender bichinhos para elas comerem na teia. E de repente vinha passando um grilo. E aí, puf! Ele ficou preso na teia da aranha. Mas essa aranha aqui, ela não prendia os bichos para comer, não. Ela prendia para contar a história, porque ela adorava contar as histórias mais chatas e mais compridas do mundo. E aí ficou a aranha ali conversando com o grilo de penduradinho ali em cima e levando o maior papo contando as histórias pro grilo. Ai, sabe, seu grilo, patati, patatá, patatá, patatá. E aí, então, né, eu fui lá pela lagoa e encontrei um monte de gente. O grilo não aguentava mais ouvir história. E o tempo passou. E a aranha contando história, e contando história. E o tempo passou de novo. E aí a aranha adormeceu. E o grilo ali preso na teia. E o tempo passou. E passou de volta. Depois de muito tempo, apareceu um jacaré. O grilo virou pro jacaré e disse: Ô, seu jacaré, o senhor não consegue cortar essa teia de aranha de jeito nenhum. Ah, você que pensa, hein, cara? Não consegue mesmo. Ah, você vai ver só. E cortou um pedaço da teia. Duvido que você corte o resto. Ele cortou um pedaço da teia. Cortou um pedaço da teia. Cortou mais um pedaço da teia e a aranha cortou. O que você tá fazendo? Você tá acabando com a minha teia, seu jacaré? Eu vou dar um jeito nisso já já. E os dois começaram a discutir. E o grilo, esperto nessas alturas do campeonato, se soltou da teia e conseguiu fugir. E a aranha e o jacaré brigando. Até que o jacaré ficou preso na teia. E a aranha se dependurou e começou a contar um monte de história pro jacaré. Sabe, seu jacaré, eu fui no shopping outro dia com minha outra amiga aranha
E a gente fez um monte de compras, você precisa ver, sabe? Tinha um monte de coisa, tinha teia de tudo quanto é tipo, tinha renda, tinha um monte de coisa. E o jacaré parece ficar preso lá até hoje, tadinho. Esperando alguém passar pra ele dizer: Eu duvido que você corte essa teia de aranha. Depois que vocês assistiram o vídeo e, claro, responderam as questões teóricas, a gente tem a nossa atividade prática, que é qual? Nesse caso, vocês vão construir uma história curta, gente, não precisa uma história longa não. Uma pequena história e, claro, representar os personagens dessa história criada por vocês por objetos com características semelhantes, certo? Então, boa sorte. Lembrando, não é um teatro de bonecos. Você não pode, por exemplo, utilizar seu boneco que você já tem em casa. Você não pode desenhar o personagem, recortar, ou seja, você tem que utilizar um objeto com características parecidas, ok? Valeu, boa sorte, até lá!